A minha escolha do filme para ilustrar ou para reinterpretar o cartaz recaiu sobre o filme Trafic, não porque tenha sido, não pelo filme em si, mas pela sugestão imediata que me apareceu e que fui capaz de idealizar ou de imaginar muito rapidamente quando me fizeram o convite. Eu tinha visto o filme há muito tempo e, portanto, mesmo antes de o rever, uh, daquilo que me lembrava, saltou-me logo assim à vista uma solução muito próxima daquela que acabou por ser o cartaz final. E, portanto, isso para estas coisas dá jeito, não é? Para estes convites, muitas vezes até sem tempo de produção, e que tem que valer pela imagem, portanto, é aquilo que tinha que acontecer neste caso é que o cartaz tinha que ter uma função de divulgação do filme, embora não fosse já exatamente a mesma coisa de quando o filme foi lançado. Portanto, as pessoas já conhecem o filme, já estão habituadas a ele. O cartaz aqui também tinha que ser outra coisa, tinha que responder, se bem me pareceu pelo convite, a esta necessidade ou pelo menos esta intenção de reinterpretação das coisas. Como é que cinco novos ilustradores, são cinco se não me engano, ou são seis novos ilustradores, conseguem dar uma volta àquilo que já foi feito anteriormente, e ainda por cima muitos deles, a maior parte deles, são cartazes que são muito conhecidos, as pessoas que conhecem a obra de Tati. E portanto este desafio de refazer qualquer coisa deixando uma marca pessoal acabou por pesar na escolha. A partir daí foi perder tempo a fazer umas boas dezenas, se não centenas de carrinhos que acabam por preencher aquela área do cartaz que há de estar na exposição. Eu lembro-me de cartazes que são famosos e muitas vezes de trabalho de designers e de ilustradores associados especificamente a realizadores, como no caso do Saul Bass, por exemplo, com o Hitchcock. São cartazes que nós hoje temos todos na memória como grandes referências de trabalho de design e que depois acabam por ser também grandes referências de trabalho de marketing associado aos filmes. O Jacques Tati também é outro caso que tem alguns pontos de contacto com este do Hitchcock, porque a maior parte dos cartazes dos filmes do Tati são ilustrados, tornaram-se ícones também dessas linguagens, da linguagem do cinema, no que diz respeito à forma de promover e divulgar o filme, mas depois também na linguagem do design e da ilustração. E descobri numa das coisas que fui pesquisando e que fui vendo para fazer o meu trabalho, que existe um senhor chamado Pierre Eté, exatamente, que eu não conhecia, e que tem essa maravilha de, para além de ter feito cartazes fantásticos, não é? Se não me engano, eu não sei se era o meu tio, um dos mais conhecidos, mas tinha esta característica também de ser realizador, de ser designer, ilustrador e palhaço, que é uma coisa fantástica, o que acaba por ser também um ponto de contacto muito interessante com a própria figura do Tati, por ter sido mimo também, não é? Por ter essas origens com essa linguagem, essa forma de expressão. Portanto, tudo isso acaba por ser fascinante, não é? Para alguém que gosta de ilustração, de design e de cinema, conseguir combinar estas coisas todas, ou pelo menos trabalhar num projeto que combine todas estas vertentes, acaba por ser uma coisa gratificante. O que eu acho interessante neste tipo de linguagem, na comunicação através deste tipo de suportes, é que, da mesma maneira como acontece nos livros, quando nós fazemos a ilustração de uma capa de um livro, aquilo que eu acho que não deve acontecer nunca é revelar demais, é contar tudo, é tirar às pessoas a curiosidade que deve haver sempre de quererem abrir o livro e, neste caso, ir ver o filme. E, portanto, aquilo que também me interessou passar para o cartaz foi a ideia de que existe uma história que está lá, que ainda está por contar, mas que as pessoas também podem começar a imaginá-la, até mesmo antes de entrar na sala de cinema. E eu acho que o cartaz pode ser tanto mais eficaz quanto mais conseguir lidar com a informação dessa forma. E acho que deve ser contido também. Portanto, eu acho que o cartaz deve ser alguma coisa com um impacto gráfico, um impacto visual, que chama a atenção das pessoas, mas que depois deixe sempre aquela quantidade de coisas QB para serem descobertas e, se calhar, gerar de alguma forma essa curiosidade antes de se desvendar tudo o que há para desvendar. Talvez a experiência do visionamento do filme depois também seja mais gratificante, não é? E seja uma coisa mais agradável,
sem haver desmancha-prazeres quando o cartaz aparece exposto. Portanto, aquilo que se vê nos meus carros é muito pouco, a não ser uma ideia geral de confusão que, por outro lado, acaba por também dar a entender que vai haver atrasos. Não estão lá as figuras e as peripécias que aparecem no filme, mas não sabemos se já passaram, se estão no meio da confusão mais à frente, se ainda não chegaram, como aqueles carrinhos que aparecem atrasados, que estão a entrar na imagem e a perceber-se que vão ter que esperar um bocado. Portanto, há uma série de coisas que ficam por contar e que depois o filme há de revelar. Bom, é extremamente gratificante estarmos aqui hoje, sobretudo com esta sala cheia. Eu queria, antes de mais, fazer um agradecimento à equipe que pôs este ciclo de pé comigo, que foi extraordinário no trabalho que fizeram de acompanhamento. Começar pela Carla Soeima, e depois eu liderar a equipe, e o António Costa, que também ajudou. Eu não vou nomeá-los todos, mas são muitos. A Renata, o João, a Filipe, a Diana, todos eles. E também aos ilustradores que nos ajudaram e que estiveram connosco nesta reinvenção, se quiser, do universo do Tati, através dos olhos deles. Foi uma iniciativa extremamente feliz, penso eu, e que a comunicação social deu o relevo que merecia esta iniciativa. E para mim, como exibidor, é absolutamente um momento importante esta reedição das obras do Tati, em versões restauradas. O Tati nunca saiu do nosso, se quiser, do nosso imaginário. Tivemos sempre a possibilidade em Portugal, quer queiramos ou não, de podê-los tê-lo visto, porque eu aqui há uns anos já tinha passado os filmes do Tati, mas é verdade que neste momento ver o conjunto das obras restauradas desta maneira é uma situação única. Isto prova que ainda há público em Portugal, há um público que procura ainda, através do cinema, chegar a algo mais do que a vida corriqueira. E não vou alongar mais, estas iniciativas vão se prolongar muito brevemente. Para o ano posso desde já anunciar que há vai haver uma enorme atenção ao cinema russo, que foi um cinema que atravessou toda a história do cinema, que irá desde Eisenstein ao Tarkovsky. Mas antes de mais, hoje, para celebrar este início deste ciclo, tenho ao meu lado uma das pessoas que eu mais admiro em Portugal, o Jorge Simonel, alguém que também teve o privilégio de encontrar o Jacques Tati quando ele passou em Portugal, nos anos 60, para lançar esse filme absolutamente extraordinário, que era o Playtime. Foi um filme que, como sabem, teve uma repercussão, por um lado, extremamente e depois extraordinária em termos artísticos, mas que foi absolutamente desastroso financeiramente para o Jacques Tati. E pronto, e não vou-lhe passar a palavra, porque melhor que ele, será ele que poderá introduzir, se quiser, o começo deste ciclo e pronto, e também falar da sua relação com o Jacques Tati e com o cinema de Jacques Tati. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado a vocês. E olha, para quem acredita no progresso, e eu ainda acreditei durante uns anos, tenho hoje a prova. Assisti à estreia deste filme em 72, 73, no Tivoli, tem 1000 e tal lugares, e éramos 12 espectadores. Cresceram e multiplicaram-se. Portanto, a sessão da tarde, eu assisti à saída, as pessoas saíam com um sorriso absolutamente maravilhoso. É encantador ver as pessoas saírem de um cinema com um sorriso. Eu gosto. E agora aqui está cheio e com pessoas sentadas no chão. Portanto, muito obrigado por ter-me tido este carinho. Ora bem, quem viu e quem não viu, é obrigatório vir ver.
o À Festa na Aldeia, lembra-se que Tati, que ainda não era Hulot, tinha, a única vez na vida, creio eu, uma profissão. Era carteiro. Carteiro, estamos em 46, 47, foi ao cinema, viu um filme de propaganda estacanovista, mas americana. Propaganda, como é que tem que ser rápido na execução das tarefas, e decidiu andar de bicicleta desvairadamente por aquela aldeia, gritando "à l'americano, à l'americano". É o tema fundamental do Jacques Tati até aqui, até este filme, de certa maneira póstumo. Ele foi assistindo ao Plano Marshall e foi desconfiando do Plano Marshall e de toda a política de aliança, de domínio dos Estados Unidos, com a mesma desconfiança de uma personagem também histórica, chamada Charles de Gaulle, com quem desconfiava e com quem tinha algumas semelhanças físicas. Também era assim, estilo gigantão, muito direito, e queria, pelo menos no À Festa na Aldeia, uma França rural, onde ainda havia baguetes, os homens tinham boné e bigode, andavam de bicicleta, e essa imagem de uma França rural poetizada, do entre as duas guerras, de certa maneira, vai dominar todo o cinema dele, perante a modernidade contínua que ele sente estar a dominar aquilo, está tudo a ser esmagado, a minha querida baguete agora são sanduíches, não sei o quê, são pizzas, não pode ser, sente essa transformação, e nisso está de acordo com muito do humor dominante nos jornais, muitas vezes à direita. O Figaro tinha, nessa altura, tinha uns humoristas da direita que escreviam muitos romances, Pierre Daninos, Art Buchwald, que aliás trabalhou com o Jacques Tati no Playtime, que faziam troça da americanização da vida. E isso é o tema, desde a velocidade contagiante da bicicleta do pobre carteiro até mais para a frente, é esse o assunto. O que fez com que muita gente suspeitasse quem é este senhor que faz troça de Corbusier, da arte moderna, do Mondrian, no meu tio. Parece que ele está a fazer troça dessa gente toda e a dizer, os impressionistas é que era, um bocadinho de Rio é que era bonito. Ora bem, ele assiste a esta transformação e, de certa maneira, é o grande poeta desta enorme transformação da Europa que chegou até este momento do traffic, porque não se chama trafic, nós temos tendência ao tão F. Ele, a partir do Playtime, percebeu que a única língua que existe é a que diz Playtime, em inglês. Playtime, Traffic, Parade. Chama aos seus filmes, têm nomes ingleses, breves, ambíguos. Nunca ninguém percebeu porque é que Playtime se chama Playtime. A tradução portuguesa foi Vida Moderna. Um bocado estúpida e limitativa, mas é a verdade que Playtime, por que raio é que aquele mundo de escritórios e de restaurantes se chama Playtime? Porque a velocidade acabou. Aquela velocidade do carteiro que andava pelas aldeias à desfilada já não é necessária neste mundo onde nada se faz, onde só há, imagine-se, autocarros com turistas, turistas que chegam, que festejam, que vão aos restaurantes, onde o aquecimento não funciona e, portanto, até o peixe fica amolgadito no Playtime. Tati é filho de russos brancos. Isso é fundamental. Ele chama-se Tati Schaeffer. Ele nasceu em 1907. Em 1918 já está em Paris, com os pais que fogem à Revolução. O pai acho que era general, como o general de Gaulle. Chegam lá russos brancos. E tem esta nostalgia da famosa grande pátria Rússia, ou o que quer que seja, a aldeia rural francesa, é uma nostalgia que o persegue. Mas tem outro assunto fundamental em que ele vem, e isso é simpático, dos cabarés. Ele fazia aqueles números que nós tanto gostamos nos filmes, em cabarés, teatro, normalmente na primeira parte dos espetáculos de variedade, e a segunda parte era muitas vezes preenchida por um grande artista chamado Ali Salvador,
músico com orquestra, e a primeira parte, ou o intervalo, era já que está aqui a fazer. O número do ténis, que vimos nas férias de Orgão, o número da abelha, que vimos na festa na aldeia, esses números eram do seu repertório de artista de variedades. E foi isso que um grande cineasta da altura descobriu, René Clément, descobriu. Este homem é um gênio no palco, vamos filmá-lo. E aí começa a carreira cinematográfica do Tati. Quando ele termina O Meu Tio, que é um sucesso mundial e que deu dinheiro, ele acabou o seu repertório de gags. Já não tem mais. Já tinha feito todos os seus gags, colocando em situação nos argumentos que lhe dava imenso tempo a fazer. Portanto, ele chega ao Playtime com uma ideia. O Sr. Hulot tem que acabar. Tem que ser dissolvido em várias personagens. O Hulot, que nunca teve uma profissão, que é, em princípio, um senhor que mora num bairro tradicional, mas não é pobre, e ao contrário de todos os cómicos, nunca foi nem vadio, nem soldado, nem operário, nem maquinista, nem da marinha, ao contrário do Chaplin e do Buster, que nunca teve nada. Nós não sabemos porque é que ele vive. É como o Pato Donald, tem um sobrinho. E pronto, é aquela figura, assim, um bocadinho de Torre de Pisa. Mas não sabemos mais nada dele, ao contrário de todos os cómicos. Porque ele é, e é no Playtime que percebemos, e este plano genial mostra isso, ele é, o que eu diria, um olhar em pé. Ele olha para o mundo com o seu corpo um bocadinho inclinado, está no plano, porque tem que estar no plano, mas é o que ele vê, que é insólito, é engraçado, ele sonoro, ele observa determinadas coisas que são a transformação do mundo, que é o tema permanente, e que são engraçadas. Não é ele que é engraçado, não é a esperteza dele a safar de situações difíceis como o Chaplin, é a sua capacidade de observação. E é este plano que conta isso. No Playtime ele tenta disseminar isso e ele desaparece de muitos dos planos para ficar atrás da câmara na genial coreografia daquilo. Mas o Playtime é a catástrofe total. Tinha havido muito poucos filmes em 70mm em França, e é engraçado pensar que vieram antes do Playtime. Primeiro, Lafayette, fazendo uma aliança política entre França e os Estados Unidos, um herói francês, também herói da Revolução Americana. Primeiro filme em toda a 70mm. Segundo, Paulina Bonaparte, também falando de algum império, a Gina Lolo Brigida despida, filme chatíssimo também, no Monumental, que era o único cinema de 70mm. Terceiro, Playtime, e acabou-se. Eram filmes muito de propaganda, tentando uma aliança com os Estados Unidos e que vão ruir no Playtime. Motivos comerciais importantíssimos. Para Playtime, a duração completa são 3 horas e não sei o quê, ou seja, não permite a existência de 5 sessões, que eram obrigatórias nos cinemas de Paris. Permitia 3 sessões no máximo e era estreitante. Na sua estreia aqui, no Monumental, eu assisti a todas as sessões. Fui a toda a noite à estreia, depois vi de matiné, noite, até conseguiram cortar, eu cortei todas as sessões. Até conseguiram diminuir o filme de 3 horas e tal, que eu ainda vi, para 2 horas e 20. Eu tinha um caderninho com isso que mandei para o Tati, escrevi-lhe, disse, olha, cortaram este, hoje, no mesmo dia cortaram aquilo. Ele sabia que, e agora é engraçado, ele vinha do web de Buenos Aires, onde tinha apresentado o filme, que não tinha estreado ainda em Paris. E sabia que ia ser cortado, mutilado, estragado. O Todao é um sistema de projeção absolutamente sublime que já não existe. Existe aí uma sala em França, que é o Paraíso, ainda pode ser exibido na sua dimensão, sonora e visual, é uma coisa absolutamente gigantesca. O que vamos sempre ver é como a Capela Sistina, mais ou menos assim, uma capelita bonita, fica bem, e mesmo no livro de reproduções, a Capela Sistina mantém-se, mas não é a Capela Sistina. E o Tati quis fazer realmente a Capela Sistina. É uma coisa com a complexidade de desenho absolutamente total. Vê-se tudo. E sempre que se vê a segunda vez, eu nessa altura vi 14 vezes para aí, vê-se outra coisa, olha, que engraçado, não tinha percebido nada daquilo, olha lá ao fundo. E é sempre histórias que se estão a passar. O filme demorou 4 anos
a ser feito. A ser feito mesmo. Portanto, mais os anos de preparação e de construção daquela cidade genial. Imaginem que Portugal estreou em março de 68. Em França estreou em abril. Não sei se sabem o que aconteceu no dia 3 de maio, 4 de maio de 68 em França. Barricadas, lutas, ninguém queria ir ver Playtime. Era o que mais faltava, havia tanto que fazer nas ruas de Paris. Portanto, o filme foi um flop pelas dimensões técnicas, pelo momento político, foi exatamente o momento errado. E o filme não tinha sido escolhido para Cannes. Também teria sido outra barracada, porque o festival não chegou a existir, mas não tinha sido escolhido, um daqueles azares. E ele sabia que também não ia caber em Cannes, porque era grande demais. E nunca mais voltou a ser. E é engraçado, eu fiz uma entrevista a ele no dia 15 de março de 68, e hoje li na notícia que saiu, feita pela Maria Antónia Paula, que assistiu a essa entrevista no Teatro Lisboa, e diz: Tati acaba de chegar a Buenos Aires, adorou os argentinos e adorou Buenos Aires, e diz: eles são fantásticos. Compram, eu lembro de ele ter contado esta história, que não está na minha entrevista, mas conta a Maria Antónia. Compram carros americanos, mas conduzem de uma maneira absolutamente extraordinária. Estão todos a falar uns com os outros, dançam, saem de mão, e aquilo é absolutamente genial. Ele estava ainda a estrear o Playtime e já estava a pensar neste pesadelo que é o trânsito. Por visto, ele contou isto à Maria Antónia e a mim. Ora, o trânsito é um pesadelo, e voltamos ao início, na Europa. Vocês nunca viram, há um filme do Kazan que mostra, mas acho que nunca viram um engarrafamento num filme americano. Há o Compromisso do Kazan, que tem um, muito bonito, aliás. Há alguns filmes americanos que moram em engarrafamentos na Europa, 2 semanas noutra cidade do Minelli, lindíssimo, mas de resto é uma coisa que só cabe na cabeça da Europa, porque é o pesadelo absoluto. Como é que é possível que o progresso, as autoestradas, estacionem, que tudo fique parado? Na América é impossível, e mesmo quando existem na realidade à volta da ponte de Brooklyn, não são filmados, não pertence ao imaginário possível. Ao mesmo tempo que o tráfego estava a ser feito, o Easy Rider andava livremente pelas autoestradas. Porque a América tem esse mito. Circula-se, ganha-se. Tati. E é engraçado pensar em Cortázar, pouco tempo antes de Buenos Aires. Logo a seguir, Fellini em Roma, no Roma. Logo um bocadinho depois, Comencini com o engarrafamento. Vêem isto, ao mesmo tempo, de Inglaterra, Ballard, com o romance, cresce. Vê a circulação automóvel, o fim da civilização automóvel, como o contrário da tal velocidade apregoada pelo carteiro do A Festa na Aldeia. Acabou a América, acabou tudo, e os carros não andam. E este filme, Traffic, é isso, é sobre os carros que não andam, e ele vai chegar horrivelmente atrasado ao seu destino, que é Amsterdão, mas também é, e não vai funcionar, mas também é um regresso, este filme, a um pré-Playtime. Sentiu-se obrigado a ter Hulot outra vez, que ele não queria, já tinha acabado os números todos do Hulot com o Playtime, mas para ganhar dinheiro era preciso que Hulot voltasse a ser protagonista, voltou a ser protagonista pela última vez neste filme, e tem na linha narrativa como nenhum outro tinha, nem sequer o meu tio. Aqui há um princípio, um meio, um fim, é um road movie paralisado, porque está tudo engarrafado. E é um road movie documentário. Portanto, ele está a fazer como se fosse um documentário sobre um grande engarrafamento e uma impossibilidade de circular, sem a capacidade de coreografia que teve no filme absoluto de estúdio, que é o Playtime. Aqui é tudo muito mais leve, ligeiro, de certa maneira, na altura foi criticado, modesto, do que a ambição desmedida do Playtime. Parece que ele teria desistido, estava sobretudo a tentar salvar o pouco dinheiro que lhe ficou para o resto da vida, e a filha, e o filho. Mas para muita gente foi um filme de retrocesso. Então ele volta àquilo que ele tinha de que se tinha salvo no maravilhoso Playtime. Eu não acho que é um filme de uma enorme melancolia. Ele olha para este mundo com aquela melancolia russa, de onde ele vem, do tempo perdido,
E, no final, daquela coisa que vem desde os romanos, uma aceitação, agora tenho que falar em latim, da aurea mediocritas. A vida é assim, é o regresso a casa, as ambições foram-se, e é disso que ele fala, do fim das grandes ambições civilizacionais e pessoais. Volta a casa, tem uma mulher bonita e simpática, e ela tem um tipo de aprendizagem. Portanto, é um filme também de iniciação e é uma viagem, embora não engarrafamento. A seguir a isto vai fazer um outro filme que eu gosto imenso, Parade, e não Parade, mas que é então um filme sobre as origens do circo. Para acabar, uma das perguntas que eu lhe fiz, quando o conheci, foi: quem são os seus atores? E ele disse uma coisa que eu acho que define muito bem o seu cinema. São saltimbancos, acrobatas, são artistas de circo. Porquê? Ele precisava de pessoas com um grande controle físico, que fossem capazes de, à distância, definir com a maior exatidão o traço, a linha do desenho. Ele precisava de desenhadores do seu corpo, não de psicólogos que conseguissem encontrar as profundidades da atuação. Não era de bailarinos, eram contorcionistas. Eu acho que uma das atrizes do Playtime que ele gosta mais era a menina das pombas. Portanto, pessoas com uma grande precisão nos gestos e com grande capacidade de desenhar. Se virem bem, isso está numa festa na aldeia. A festa na aldeia começa com a propaganda americana, mas onde ele é feliz e toda a aldeia é feliz, é com as pessoas do circo, na pequena festa na aldeia, com as 3 corzinhas que lá estão, as cores que ele tentou e que acaba a carreira de um dos maiores pintores russos, franceses, Nicolas de Stahl, de quem ele foi amigo e que está próximo dele também nesta vontade, simplicidade, de linha e de só usar as 3 cores, pouco mais. E o olhar das crianças, que é para ele fundamental. E pronto, eu tenho particular afeto por ele, que me queria casar com a filha. Portanto, é o meu sogro falhado. Não estive à altura dos acontecimentos, mas nunca a conheci. E pronto, mas adorei conhecê-lo e adoro que esteja na sala cheia. E bom filme.